Quem nunca treinou com elástico, quando treinar vai perceber a diferença. O elástico ele dá uma sobrecarga muito grande, é uma excelente estratégia para você estar variando os seus treinos. O exercício 6 que eu realizei nesse vídeo, aquele da prancha, faz ele sem o elástico e depois faz ele com o elástico, para você ver como que é muito diferente, como que o elástico dá uma carga extra muito grande e exige muito de você, exige muito da sua musculatura do core. Caso você não tenha esse elástico, você vai encontrar ele em qualquer loja de material esportivo que tem aí na sua cidade. Se na sua cidade não tem essa loja, eu vou deixar aqui na descrição o link de onde eu comprei esse elástico na internet. É um valor muito barato, vale muito a pena esse investimento. Um item quase que obrigatório para jogador de futebol. Eu uso demais na minha prática diária com os atletas. No aquecimento pré-jogo também eu uso demais o mini band. São esses elásticos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal, caso você ainda não é inscrito. Porque quando você curte, eu entendo que esse formato de vídeo é um formato bom, é um formato que eu posso continuar a estar gravando mais vídeos assim. Então curta e deixe no comentário o que você achou desse vídeo. Professor, eu posso fazer esse treino todos os dias? Se você tem dúvidas sobre montagem do treino, como dividir a sua semana de treino, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu tenho falando exatamente sobre isso. Como que você vai montar a sua semana de treino totalmente estruturada, planejada para você ter mais desempenho dentro de campo. Esse é um dos melhores vídeos que eu tenho aqui no canal. Na descrição também eu vou deixar o link do meu grupo no Telegram, totalmente gratuito. Ali eu ajudo muitas pessoas tirando dúvidas sobre montagem de treino, sobre como fazer um treino de força, como fazer um treino de potência, um treino de resistência. Um canal que eu tenho mais próximo de você e eu consigo responder você mais rápido. Se você tem interesse de fazer parte do nosso grupo, o link vai estar na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também o link da minha mentoria. Eu já tenho um grupo de atletas que treinam comigo, tanto atleta profissional como atleta amador, e eles já estão tendo bastante resultado na sua performance dentro de campo com esse acompanhamento que eles estão tendo comigo. Caso você se interessar, na descrição também vai estar o link dessa mentoria.